Primeira coisa que a gente faz, passar uma colinha aqui nesse cake board, tá? O nome disso é cake board, galera. Por que que a gente faz isso? Porque quando você passa essa colinha aqui, ela está falando, é colinha, ela vai deixar o seu bolo parado no mesmo lugar. Então, é garantia que o cliente vai pegar esse bolo aqui e se ele estiver no carro e der uma freada e der aquele sulavanco, esse bolo não vai derrapar, tá bom? Então, isso aqui não pode esquecer, tá joia? Primeira coisa que a gente começa, ó, eu vou soltar aqui e eu vou pegar a parte do fundo da minha massa. Por quê? Essa parte do fundo da massa é a parte que tem mais estrutura, tá bom? Então, eu quero que ela fique aqui como base para sustentar todo esse peso que vai vir em cima, tá? E aí, eu tenho aqui uma caldinha de leite condensado com água. O que que eu fiz aqui, ó? Botei um dedo de leite condensado na minha bisnaguinha e enchi o resto com água, gente. Eu conheço pessoas que fazem meio a meio, metade de leite condensado e metade de água, mas eu acho que não tem necessidade, tá bom? Porque a nossa massa, ela já é saborosa o suficiente, então aqui é só para dar um borogodó, porque brasileiro gosta de bolo molhadinho, não é verdade? E o leite condensado, ele é mais indicado por quê, gente? Pensa que o leite condensado, ele tá lá na prateleira do supermercado para ficar lá muito tempo. Então, ele tem conservante, tá bom? Então, é a garantia de que o seu bolo não vai azedar, tá joia? Tem gente que molha com leite, tem gente que molha com refrigerante, enfim. Posso molhar? Claro que pode, na vida a gente pode tudo, tá bom? Só que a tendência de azedar o seu bolo, ela fica muito maior, tá bom? Então, aqui, como a massa é uma massa que tá bem fininha, gente, se atente porque a gente vai molhar, mas a gente não pode molhar muito, né? Porque essa massa já é estruturada, ela já é fofinha, ela já é úmida, a gente só vai dar uma molhadinha e preservar aqui, ó, um dedinho. Nunca molhe a borda do seu bolo, aqui a lateral, porque é isso aqui que mantém essa estrutura, que mantém essa massa no lugar. A partir do momento que a gente encharca aqui a lateral, a tendência do seu bolo ceder é muito grande, tá? Então, ó, a gente começa a molhar aqui, mas a gente preserva as laterais. Molhou todo o espaço aqui, tá ótimo. Eu gosto de fazer o quê? Ó, então eu dou uma sacudida e eu viro essa massa para baixo. E aí tem muita gente que me pergunta Ontem isso. te perguntaram isso, exatamente isso. Muita gente me pergunta isso, gente. Com o passar do tempo, com a experiência de tanto fazer bolo e tudo mais, eu percebi que fazendo dessa maneira, para mim, ficava muito melhor. Por quê? Primeiro, que essa parte aqui, ela já tá bem durinha, bem estruturada para aguentar a parte de cima. E segundo, na hora que eu for colocar o recheio aqui, o recheio ele não vai ficar descolando porque essa massa tá úmida demais, tá bom? Então, essa parte aqui de baixo, ela tá úmida. Quando a gente vem com o recheio, ela meio que não deixa a umidade, não deixa que o recheio colhe na massa, tá bom? Então, essa aqui é a forma que vai deixar seu recheio bem coladinho na massa e não vai te dar nenhuma dor de cabeça quanto a isso, tá? Aí eu quero te mostrar o seguinte aqui também. Coloquei o meu recheio, tá vendo? Mas eu nunca coloco o meu recheio totalmente aqui na borda. Eu coloco ele bem pouquinho pra dentro, tá bom? Mas é bem pouquinho, gente. Não precisa ser um dedão também não, tá? É só um pouquinho pra ele ter espaço depois, quando a gente for preencher esse bolo com o chantininho, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai colocar o chantininho aqui. Então, a gente vem agora aqui com o recheio e vai preencher toda essa parte aqui do bolo, tá? Tenta manter sempre a mesma pressão. No início, para você que está começando, é difícil, tá? Mas se você perceber que ficou desnivelado, você pega uma espátula, uma faquinha, o que você tiver em casa, ó, e só acerta aqui para o seu recheio ficar bem retinho, tá bom?
Como esse bolo é um bolo de muitas camadas, não dá pra gente colocar um recheio em cima do outro, porque normalmente eu faço assim, né? As minhas massas são 3 recheios, e 3 camadas de massa e 2 de recheio. Então, eu viria aqui agora e colocaria mais uma camada dessa em cima. Essa foi a forma que eu achei de padronizar os meus bolos e otimizar a minha produção. Por quê? Eu acho muito chato quando a gente tem que ficar pesando o recheio. Eu percebia que eu perdia muito tempo tendo que pesar recheio para garantir que o cliente come exatamente a mesma fatia do que ele me encomendou da última vez. Então eu falei, pronto, ó, vou pegar o bico A, um bico perlê, faço uma camada embaixo com esse espacinho que é o mesmo sempre, e venho aqui, coloco um recheio embaixo e um recheio em cima. Então, essa foi a forma que eu padronizei os meus recheios. Então, se você for comer o meu bolo hoje, você vai comer sempre com a mesma quantidade de recheio por conta dessa técnica aqui que eu achei com o bico perlê, e aí parou com aquele negócio de ficar pesando, certificando de quanto, entendeu? Gente, produção é isso, a gente precisa entender, sabe, assim, e otimizar a nossa produção.